Diversidade, beleza, cores, formas, religiosidade, neve, frio e muito sol. São essas variadas características marcantes do Nepal, um país que fica na Ásia, ao sul da China e ao norte da Índia. O Nepal, com cerca de 30 milhões de habitantes, possui uma cultura rica de segredos e crenças. É lá também que está a maior montanha do mundo, o Monte Everest, com seus 8.848 metros de altitude. No Curto Circuito de hoje, conversamos com o juiz forano e também médico José Murilo Neto, que recentemente escalou o monte e agora mostra sua viagem na exposição entre IACs e IETs. Seja bem-vindo ao nosso programa José Murilo. E afinal de contas, o que é IACs e IETs? Os iaques são uma espécie de boi adaptado a viver na altitude. Eles só vivem acima dos 3.500, 4.000 metros de altitude. Ele é um boi peludo, bem forte, e é o principal meio de carga no Himalaia. Então, ele que faz todo o transporte de carga nas montanhas. Não existe carro, não existe moto, então é só no lombo dos iaques. Transporte animal, né? Transporte de carga. E o Yeti é o conhecido pra gente de abominável homem das neves, né, que é uma lenda da região do Himalaia. Zé Murilo, afinal de contas, você é médico urologista infantil. O que o levou a ter essa aventura lá no Nepal? Bem, entre os meus hobbies estão os esportes de aventura. Eu mergulho, eu faço trekking, escalada, então foi mais uma viagem dentro dessa linha que eu gosto de fazer nos meus momentos de folga, né? E aí, foi uma grande diferença cultural ao chegar no Nepal, lá no Monte Everest? Então, a região do Himalaia é a principal região de trekking no mundo, onde estão dos 14 picos acima de 8.000 metros no mundo, praticamente todos estão na cadeia do Himalaia. Então, é uma região muito rica em esporte de aventura, principalmente o trekking e a escalada. Então, por isso eu quis ir para essa região. E quanto à diversidade cultural, é imensa, né? O que te chamou mais atenção? O impacto, né, das diferenças culturais, que você saiu de um país tropical e foi para um país, no caso asiático, onde o contraste é muito grande, não só o contraste climático, quanto também o contraste cultural. Na região, na cidade, que é Katmandu, que é a capital do Nepal, a altitude é um pouco mais de 1.000 metros. Então, assim, o clima é muito parecido, é bem quente, não é muito diferente. Mas a grande diferença é o caos. Porque se a gente já viu que esses filmes de Índia que aparece, quando você chega lá é muito pior do que aparece na televisão. Então, assim, é muita gente na rua, uma sujeira enorme, muita poeira, poluição, tanto visual quanto poluição do ar, poluição sonora enorme. Buzina, eles usam buzina o tempo todo, gente andando na rua no meio de carroça, de bicicleta, de carro, tudo embolado, então é uma confusão enorme. Então isso foi o principal choque, a princípio, quando eu cheguei lá. Mas é diferente da região da montanha, né? A região urbana é diferente da região da montanha. Quais as diferenças que você percebeu? Né? O povo da montanha, né? A população Exato. da montanha e, ao mesmo tempo, a população da cidade. Não, completamente diferente. A população da montanha é um ambiente mais calmo, não tem transporte automotivo ou qualquer coisa desse tipo. Então o transporte ou é andar mesmo ou é animal. Então é um ambiente completamente mais calmo, silêncio, tranquilo, não tem poluição, completamente diferente da região da cidade. Mas em compensação muito mais fria também, né? Não, com certeza. À medida que você vai subindo, vai ficando bem mais frio. Bem, no final, você tinha dito no início que eu tinha escalado o Monte Everest, mas na verdade eu fiz um trekking até o acampamento base do Everest, que que fica a 5.315, eu não lembro bem, metros de altitude, que é onde as expedições montam suas bases para fazer a expedição para escalar o cume do Everest. Então eu fui até essa região e à medida que a gente foi subindo, quando a gente estava chegando lá perto, chegou perto de menos 20 graus Celsius. É muito frio, né? Muita bastante. neve. Para quem sai de um país tropical, encarar 20 graus abaixo de zero não é fácil, não. Zé Murilo, existe lá nas montanhas do Himalaia lá, um povo, né, que é conhecido como os Sherpas. Que civilização é essa? Que povo é este que vive lá? O povo Sherpa é um povo daquela região, ele parece que veio da região do Tibete e migrou pelas montanhas e foi povoando aquela região do Himalaia. Eles vivem basicamente na altitude, acima dos 3.000, a principal
acima dos 3 mil metros de altitude. E é um povo bem ligado à terra, eles vivem do cultivo e hoje com o turismo de aventura no Nepal, eles estão extremamente envolvidos, eles participam como guia de expedição, como carregador, cozinheiro nas expedições. Então é um povo que está muito envolvido hoje com o turismo de aventura, né? E é um povo muito religioso, principalmente eles são budistas, do budismo tibetano, então é um povo tem as crenças religiosas do budismo e etc. Qual foi o seu primeiro impacto ao encontrar uma civilização que estou percebendo que é extremamente diferente da nossa? Não, com certeza. Na montanha, assim, o povo é muito alegre, apesar da pobreza ser enorme, é um povo super alegre, super receptivo, está sempre de cara boa, sempre atende bem, super educado. Já na cidade já tem uma mistura muito maior, igual toda cidade grande, Katmandu, eu não sei quantos milhões de habitantes tem, mas é mais de 1 milhão. Aí já é uma coisa mais confusa, cidade grande. Né? E esse impacto cultural foi bastante diverso? Qual o contato mais direto que você teve com o tipo de cultura deles? Na alimentação, no vestuário, na língua? A língua, assim, você consegue se virar bem com o inglês durante toda a viagem, qualquer loja no comércio, ou mesmo na montanha, por causa da invasão de turista, eles falam inglês meio arranhado, mas dá para comunicar, então a língua não foi tanto um problema. Agora, a comida deles parece muito com a comida indiana, é uma comida mais temperada, mas eu gosto de comida temperada, então assim, foi uma boa surpresa. Eu adorei, certo, né? O prato perfeito. Eu adorei a comida de lá. Sim, eles comem muito curry, muito tempero, carne de iaque, é muito comum lá, principalmente na montanha. Muito chá, né? Eles tomam muito chá com leite, inclusive, que é estranho, né, pra gente aqui. Mais o que... e a religiosidade deles é muito forte. E na montanha, enquanto na montanha a gente tem só o povo que vive que é budista, na cidade a maioria é hindu. E eles vivem muito bem, os hindus e os budistas na cidade, mas a religião hindu tem alguns cultos que são muito estranhos para a gente, sacrifício de animal. Eu cheguei a participar, a ver um culto com sacrifício de animal, é um negócio meio agressivo, você se sente até mal. Enquanto quando você tem um contato com o budismo, já é uma paz, é um lugar mais tranquilo, mais calmo. Zé Murilo, vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco, no segundo bloco, nós veremos mais um pouquinho, conheceremos melhor o Nepal e as suas religiosidades e crenças. Até já! Voltamos com o Culto Circuito e no programa de hoje conversamos com José Murilo Neto, médico e professor, que esteve recentemente no Monte Everest, no Nepal. Zé Murilo, no bloco anterior nós falamos da sua viagem, das questões das crenças e religiosidades, mas eu gostaria de saber também como foi o seu preparo para essa viagem. Afinal de contas, se preparar para uma viagem dessa é tão diferente assim? Não, com certeza. É uma viagem que, além de enfrentar uma caminhada longa, com peso nas costas, a gente caminha com uma mochila em torno de 10, 15 quilos nas costas. Tem a questão da altitude, que é bem diferente. Acima dos 3 mil metros, você começa a sentir os efeitos da altitude, com oxigenação, a falta de oxigênio. Então, o preparo, você tem que estar bem preparado fisicamente. Então, para isso, eu comecei a fazer um treinamento com uma equipe aqui de Juiz de Fora, a equipe da Vida Ativa, que foi quem fez um
o meu treinamento. Quanto tempo antes você começou com esse preparo para essa viagem? Para essa aventura, foi logo né? depois que eu tive a ideia de viajar, que foi foi uns 6 meses antes da viagem, aí eu comecei a treinar, treinei por 6 meses. Então eu treinava 6 a 7 dias por semana, ou eu estava correndo, ou eu estava subindo a escada, né, onde eu moro são 16 andares, eu subia 4, 5 vezes com a mochila nas costas, cheia de saco de arroz, de feijão e etc. para treinar. E corria além de exercício na academia. Então foram 6 meses de preparo físico, né, intenso. E como é que foi essa decisão? Essa foi apenas uma curiosidade que você quis conhecer o Monte Everest, ou foi uma questão até de conhecer uma determinada cultura, ou talvez até uma pesquisa, que você fosse fazer lá? Ou passeio? Foi um passeio, mas assim, envolvido dentro daquilo que eu falei no início, que é o esporte de aventura que eu gosto, de trekking, e a questão cultural também me interessava muito. Eu li, durante essa fase de preparo, eu li mais de 10 livros sobre escaladas ao Everest, sobre o Nepal, sobre os trekkings naquela região, então a questão cultural me atraía muito também. Você foi sozinho, foi em grupo? Bem, eu saí sozinho do Brasil, fiquei uns dias sozinho em Katmandu, esperando um grupo que eu contratei, uma expedição de uma agência americana. Então, eu me encontrei com esse pessoal que veio para essa expedição, que eram só americanos e um casal de canadense, e nós nos encontramos em Katmandu e de lá nós fomos para o Himalaia. A presença de muitos estrangeiros no Himalaia, no Monte Everest? Não, muito, tem demais. É a principal rota de trekking do mundo. O Everest é uma montanha que, para quem faz escalada mesmo, também ela é muito atrativa por ser a mais alta do mundo. Então tem muita gente do mundo inteiro lá. E aí os interesses são diferentes, né, das pessoas, né? Certamente você teve contato com estrangeiros também, brasileiros talvez. E como é que foi esse contato com essa turma toda aqui que se aventurou a subir o Everest? Não, é um pessoal interessante, que é um pessoal mais tranquilo, que está todo mundo pensando em aventura, em trekking, e se preparando e cuidando de equipamento. As expedições têm que ser muito bem organizadas, principalmente as expedições que vão ao cume, porque envolve cerca de 60 dias na montanha, mais ou menos, ou às vezes até mais. Então existe um preparo muito grande. Então ter esse contato foi muito interessante com todos esses. Eu tive contato, inclusive, com o Rodrigo Raineri, que ele é do interior de São Paulo, mas hoje ele vive em Campinas, que é um brasileiro que escalou 2 vezes já o Monte Everest. Recentemente ele lançou um livro sobre essas escaladas dele, que eu encontrei com ele na trilha, encontrei com outros famosos escaladores também, que estavam indo para a montanha. Tem que ter muita disposição, né? Você me conta pra gente, você não chegou, na verdade, a escalar o Monte Everest. Certo. Pelo que nós temos, você fez uma caminhada que você andou mais de 5 mil metros de altitude. Conta pra gente esse trajeto de 5 mil e por que você não chegou até o pico da montanha? Então, o trekking até o acampamento base do Everest, ele começa numa cidade que se chama Lukla, que é a base para todos os trekkings no Everest. Então a gente voa de Katmandu até Lukla. O aeroporto de Lukla é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo. Por quê? Porque o avião vem num corredor entre 2 paredes de montanha, mais baixo que o cume de montanha, pousa numa pista curta, que ela é inclinada assim para ajudar a parar, e que termina numa parede de montanha. Então não dá nem para arremeter. Não dá para arremeter. E se não frear... Se não frear já era. Bate. Então começa dessa cidade de Lukla, depois desse voo, então já começa a aventura voando. E a partir dali a gente começa o trekking. Foram 12 dias na trilha, a gente caminhava quase que o dia inteiro. Não sei bem quantos quilômetros a gente andou, mas foi em torno de 150 quilômetros a ida e a volta nesses 12 dias. E montanha acima e montanha abaixo, porque não é só a subida, a gente, à medida que vai ganhando altitude, mas você sobe uma montanha, desce para subir a outra, então a gente andou muito montanha acima e montanha abaixo. Então o preparo tem que ser bastante, né, intenso, igual a gente falou, e o contato ali com o povo e tudo, o tempo vai passando e você nem percebe às vezes o esforço físico que você está fazendo. Afinal, quantos dias você passou no Nepal? A viagem toda, incluindo o dia que eu saí do Brasil até o dia que eu cheguei, foram 22 ou 23 dias, mas só de voo até Katmandu foram 2 dias e a volta mais 2. E eu fiquei alguns dias em Katmandu, que eu queria conhecer a parte cultural da cidade. E a Katmandu e ao redor tem vários patrimônios da Unesco,
Então, que vale a pena conhecer. E na trilha foram 12 dias. Nessa Na aventura, montanha. né, até por uma característica do país, as temperaturas são muito baixas, chegam a 40 graus negativos. Você teve que fazer algum preparo até com relação até levar equipamentos especiais, equipamentos fotográficos, começar esse acervo fotográfico que você trouxe para o Brasil e agora está apresentando para todos nós aí. Não, equipamento fotográfico eu não tive problema. A gente sabe que o frio pode travar a máquina, etc. Eu não tive problema, mas eu peguei temperaturas... Chegou a menos 20, mas é mais de noite, tudo durante o dia. Assim, a gente não teve esse tipo de problema. O tempo, apesar de estar na neve, o tempo mais frio, eu não tive problema com o equipamento. O preparo de equipamento de roupa, para o frio, sim, eu tinha muita coisa já, porque eu já tinha feito outros trekkings, mas assim, eu tive que comprar muita coisa mais para o frio. Saco de dormir, que aguenta a temperatura menos 15, menos 20 graus. Casacos de pluma de ganso e etc. Roupa térmica para usar por baixo. Isso tudo eu tive que adaptar o meu equipamento, aumentar as coisas que eu tinha para poder fazer, porque realmente faz frio. Viver e conviver num país com 20 graus negativos é muito fácil. Zé Murilo, nós vamos dar outra parada e fiquem agora mais um pouquinho com as imagens do Nepal, Monte Everest. Até já. Estamos de volta. No Curto Circuito de hoje, falando sobre a viagem do professor José Murilo Neto ao Monte Everest recentemente. Zé Murilo, você passou cerca de 20 dias no Nepal, lá no Monte Everest. Qual foi a principal diferença cultural entre Brasil e Ásia? É uma pergunta difícil porque são muitas diferenças. O povo lá que eu tive contato é um povo bem amigável igual a gente, né? É um povo bem receptivo, super educado, mas a pobreza é extrema. A questão da pobreza lá é um negócio impressionante. Assim, a taxa de desemprego no Nepal chega a 40%. Então, a questão da pobreza foi uma das coisas que, apesar da gente ter uma pobreza extrema no Brasil, em alguns lugares, mas lá é muito pior. A questão da cultura, da religiosidade deles também é uma coisa bem marcante. A vida deles é em função da religiosidade, sejam os budistas ou hinduístas, a vida gira toda em torno da religiosidade deles. Até através dessas suas fotografias, né, que nós estamos vendo agora, essas fotografias mostram de fato essa credibilidade que existe, a questão da religiosidade, né, os sacrifícios que são feitos, inclusive em praça pública. Sim, e é uma coisa até chocante para a gente ver. Eu lembro um dia, quando a gente estava para voltar, a gente foi numa praça que é famosa, que é um patrimônio da Unesco lá, e estava toda suja de sangue, com um pedaço de animal e tudo. Então, essa parte é muito marcante. Mas quando você vai para a montanha, aí o budismo não tem isso. Isso é uma coisa do hinduísmo. Então, é bem diferente, é uma calma, é um povo bem mais tranquilo, passa mais uma serenidade para a gente do que o pessoal do hinduísmo. Zé Murilo, você já havia feito aqui no Brasil, que é a primeira vez que você faz essa viagem à Ásia. Sim. Aqui no Brasil, você fez alguma escalada, alguma coisa, teve alguma experiência para você se aventurar aí para o Monte Everest, maior montanha do mundo? Não, aqui no Brasil eu já tinha aqui, Beachpoca aqui perto, a gente vai sempre, faz os trekkings lá, tem o Parque Nacional de Itatiaia, que eu também já fui, o Pico da Bandeira, eu já subi umas 2 ou 3 vezes, então eu já fiz alguns trekkings por aqui. E aqui na América do Sul, na região da Patagônia também, eu já fiz alguns trekkings ali em Alchaltén, que é considerado a principal
polo de trekking na América do Sul. Eu já fui, então assim, é uma coisa que eu já venho fazendo há algum tempo. Durante essa viagem, você também parece que você tinha uma preocupação em mexer no seu blog e colocar e atualizar diariamente o seu blog. Como é que você conseguia fazer isso em plena escalada, em plena caminhada, né, de atualizar seu blog, manter seu blog em dia? A ideia do blog surgiu durante a pesquisa para a viagem, então eu falei, e como deixei família, filhas, esposa e a família toda para trás, eu tinha, para manter a comunicação, eu achei um jeito mais fácil do que receber vários e-mails, responder vários e-mails. Eu mandava notícia pelo blog, que era um acesso só, era um contato só. E durante as paradas que a gente fazia para dormir, a gente usava sempre alguns vilarejos, às vezes 3, 5 casas, ou lodges, né, que seriam pequenas pousadas ou abrigos. Sempre tinha um internet café ou alguma coisa assim que a gente usava para fazer a conexão. Era bem lenta, então durante a viagem mesmo eu não conseguia mandar as fotos, porque a internet era muito lenta, eu não conseguia baixar as fotos, mas eu conseguia pelo menos mandar o texto e mandar uma notícia e as pessoas iam sabendo o que estava acontecendo. E isso representava o que para a sua viagem, em termos de descobertas, de novas aventuras, estímulo também, talvez, até para novas aventuras, uma próxima vez? Eu achei bem interessante, porque era um jeito de eu mandar notícia e você recebia o apoio, eu recebia, através do blog, as pessoas mandavam apoio, mandavam notícias das coisas que estavam acontecendo aqui, então eu me mantinha informado, principalmente com a minha família e com amigos, e ao mesmo tempo eu ia mantendo quase que um diário de bordo ali online. Só para já uma curiosidade pessoal, como é que vocês faziam para dormir? Vocês dormiam no meio do caminho ou existem, durante o percurso, né, que você caminhou cerca de 5.000 metros ou mais, e a questão do dormitório, como era feito? Na verdade, sim, eu fui até 5.000 metros de altitude, a gente caminhou quase cerca de 150 quilômetros, né, na ida e na volta. Então, as paradas eram programadas já em pequenas vilas sherpas, né, do povo ali, e nessas vilas existem os abrigos, que são tipo pousadas mesmo, com refeitório e com quartos. Normalmente o banheiro não era no quarto, não era suíte, era um banheiro ou no final do corredor que todo mundo usava. Teve uma que o banheiro era do lado de fora, você tinha que pegar um frio para, se quisesse urinar durante a noite. E como a questão da altitude, uma das coisas que a gente tinha que fazer era estar sempre muito hidratado e beber bastante líquido, era 3, 4, 5 litros de líquido por dia. À noite a gente levantava 3, 4, teve noite de levantar 6 vezes para urinar. Então no frio, esse dia de frio, acho que foi por isso que eu gripei um pouco durante a viagem, que foi uma coisa difícil, exatamente. Zé Murilo, é muito difícil separar. Afinal de contas, você é médico, é professor da universidade e aventureiro. Como é que você consegue separar tudo isso? Bem, médico e professor andam mais ou menos juntos, porque aqui na universidade, dentro do ensino, a gente está ensinando medicina, tem que fazer atendimento em ambulatório, cirurgia e etc. Então, andam mais ou menos junto. Agora, a questão da aventureira é quando dá tempo, né? Quando tem férias, às vezes final de semana, a gente sempre está fazendo alguma coisa, eu pedalo todo final de semana quase. Quando dá para viajar aqui perto, a gente sempre vai, principalmente agora quando a partir de maio, junho, que entra a temporada de inverno, que para a chuva dá para subir as montanhas, então a gente sempre faz alguma coisa por aqui. E nas férias, né? Pretende voltar ou ir escalar uma outra montanha, uma outra aventura? Não, a Ásia com certeza eu vou voltar, eu tenho vontade de voltar ao Nepal, mas ali perto tem o Tibete, que eu tenho vontade de conhecer, e o Butão, que é um país que talvez seja o próximo da lista. E esse plano já é para 2012? Não, 2012 não, mas 2013 talvez. Zé Murilo, queria agradecer a sua presença aqui no programa e desejar boa sorte nessa aventura que você teve e nas próximas, e traga bastante informações culturais para a nossa cidade. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continue na web e você pode assistir a esse e aos programas anteriores no nosso canal do YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até na semana que vem.